Olá, prezados, prezadas, sejam bem-vindos então à primeira aula aí do mini curso de modelagem de qualidade da água de rios. Esse mini curso vai ter aí uma carga horária de 20 horas, sendo que são 12 horas aí teóricas, né, e mais 8 horas de um trabalho prático, tá? Em que vocês vão ter que se dedicar aí para resolver uma simulação de qualidade da água. Nessa primeira aula, eu quero abordar aspectos introdutórios. Então, são aspectos de modelagem que vale para vários tipos de sistemas ambientais, incluindo, obviamente, sistemas que envolvam aí, estudos de qualidade da água. Então, vamos começar. O que eu vou abordar nesse primeiro momento? Vamos ver um pouco de conceitos e definição de modelagem, do que se trata de fato de modelagem, que é diferente modelagem do matemática, de modelagem física, etc. Vamos entender como se faz modelagem, qual o processo, né? Deixar muito claro qual o objetivo da modelagem. Vou dar dois exemplos para ilustrar. Um focado em poluição da água mesmo, com a equação de Streeter-Phelps, e um outro sobre escoamento superficial em bacias hidrográficas, utilizando a ideia do reservatório linear, que é muito importante na modelagem hidrológica. E aí a gente dá um segundo passo nesse primeiro momento, nessa primeira aula, que é fazer um breve histórico do desenvolvimento de modelos de qualidade da água. Tá? Como foi evoluindo, como foi se desenvolvendo, como foi sendo incrementado ao longo do tempo esses modelos. Quero falar um pouco de estrutura típica de um modelo e também das etapas de modelagem. A gente vai ver passo a passo, né? O procedimento de modelagem. E aí a gente faz um resuminho para deixar toda essa parte conceitual, né, sobre modelagem matemática aplicada a sistemas ambientais e, obviamente, qualidade da água, deixar isso bem posto. Então, sigamos. Então, aqui a gente tem uma primeira ideia de modelo, né? Vocês podem ver que esse é um modelo chamado físico. Existem também modelos analógicos e o que nós vamos trabalhar mais nesse curso, os modelos matemáticos. Mas essa imagem está ilustrando justamente o modelo físico, que é o que? O modelo reduzido, nesse caso de obras hidráulicas. Então, quer dizer, você tem um barramento, você tem uma barragem, essa barragem pode ser para produzir energia elétrica, e de regra no Brasil a gente tende a ter um uso múltiplo, né, desses reservatórios formados, em barragens desse tipo, em que você não vai ter só a produção de energia, você vai ter também o controle de cheias, né, que é muito importante, e tem também toda a atividade de lazer, atividade pesqueira, né, dentro aí de um reservatório desse tipo. Então, uma forma de você poder avaliar melhor os impactos e prever o funcionamento e a operação de um reservatório desse, você utiliza modelos, né? Esse caso é um modelo físico reduzido e é interessante porque você tem que pensar em termos de escala, né? Quer dizer, a escala aí tem que tentar reproduzir o mundo real, né? Então você faz no laboratório algo reduzido, mas que tem as proporções que vão ser equivalentes ao do mundo real. Nesses casos aqui, então, é muito importante toda aquela teoria que a gente aprende em hidráulica, né? De análise dimensional, de teorema de Buckingham lá dos termos π, em que a gente desenvolve o número de Reynolds, o número de Froude, o número de Cauchy, o número de Euler, quer dizer, toda aquela teoria de análise de semelhança hidráulica e são muito importantes nesse momento para o desenvolvimento de modelos, sobretudo os modelos físicos. Um outro tipo de modelo é esse aqui, né, que é um modelo analógico, no qual você tem aí a representação de um aquífero,
né? E você tem a relação entre corrente elétrica e vazão, por exemplo, né? Então você tem conceitos da eletricidade que são relacionados ou semelhantes, né? E tem a equação, ou seja, o processo que a equação representa, o fenômeno que a equação representa, ela tem uma correspondência, né, entre fenômenos elétricos e fenômenos hidráulicos, tá? Então, nesse caso, o conjunto de resistores e capacitores elétricos, eles estão representando o aquífero. Interessante, né? Por fim, um terceiro tipo de modelo, que é o de nosso interesse, é o modelo matemático. Aqui tem um esqueminha só para a gente ter uma ideia, né? O nosso interesse, estou com laser aqui, nosso interesse é avaliar um sistema. Então, o conceito de sistema é muito importante para nós. O que é um sistema? Um sistema vai ser aquele fenômeno, aquele caso, aquele projeto, né? Aquele rio que a gente vai simular, o trecho do rio que a gente vai simular, o reservatório que a gente quer simular, né? O conjunto de tubulações, enfim, a atmosfera. Isso é o sistema, né, para nós. E esse sistema ele tem entradas e saídas, né? Então você tem funções, equações matemáticas, podem representar a variação do fenômeno em termos de entrada e também a variação do fenômeno em termos de saída desse sistema. Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, uma bacia hidrográfica, então a gente pode entender a bacia hidrográfica como um sistema. Normalmente a entrada, quando a gente está estudando bacia hidrográfica, é o quê? A chuva, né? A radiação solar e a chuva, por exemplo. Então, você vai ter aqui a precipitação como entrada e como saída você vai ter a vazão do escoamento superficial no exutório da bacia, né? Então, como é que você pode desenvolver esse sistema e relacionar entradas e saídas? Então, você tem basicamente aqui, no mínimo, 3 opções, né? Então, você tem todo o desenvolvimento do sistema a partir de equações diferenciais. Essas equações normalmente são equações diferenciais parciais, no caso de sistemas ambientais, são mais complexos, né? Mas você pode reduzir muitas vezes algumas a equações diferenciais ordinárias. Bom, só para diferenciar, né? Equações diferenciais ordinárias elas variam só com relação a uma variável e as diferenciais parciais elas têm mais de uma variável, né? Então, muitas vezes é possível você representar só com relação à variação da sua função, da sua variável principal em função do espaço ou do tempo, por exemplo, né? Certo? Uma outra forma é você utilizar a ideia de função de transferência. Então, você vai ter uma função que transfere informação de entrada para informação de saída, né? E você tem aqui também a ideia de uma equação do estado do sistema, em termos de espaço. Outra forma, então você pode ter uma série de equações que vão descrever o que está acontecendo aqui dentro desse sistema, né? Que vão converter a sua entrada numa saída, tá? No caso de um rio, por exemplo, o rio como um sistema, né, como um reator que está, por exemplo, em função da temperatura, da vazão, da concentração de oxigênio, ele está convertendo matéria orgânica, né? Então ele recebe um despejo de esgoto e todo esse conteúdo de matéria orgânica que o rio recebe, ele vai sofrer uma autodepuração, por exemplo. E aí o seu interesse é avaliar qual a carga orgânica na saída, né, em um determinado ponto do rio, e a concentração de oxigênio, por exemplo. Tá. Então, basicamente, os modelos matemáticos usam aí equações diferenciais, a gente vai ver algumas das principais delas, a gente pode utilizar ele para muitas coisas, né? Seja para modelos de operação de reservatórios, modelos de qualidade d'água em rios, enfim, toda a parte também de dispersão de poluentes na atmosfera também utiliza-se aí equações diferenciais. Tá? Então, o que são modelos? Vamos tentar declarar isso aqui, conceituado de uma forma mais elegante.
Então a ideia é que modelo é uma representação. Então, uma representação, diria mais, abstrata da realidade, certo? Que pode ser usada para melhorar nossa compreensão dos sistemas ou mesmo para auxiliar na tomada de decisão em termos de gerenciamento. Então, a ideia é essa, é você tentar transformar algo que é mais complexo, que é muito mais multivariável, tentar abstrair, né, tentar tornar isso um pouco mais abstrato, ou seja, reduzir a dimensionalidade, a quantidade de variáveis que tem no problema, reduzir a menos variáveis, a quantidade menor de variáveis, para que você possa conseguir trabalhar essas variáveis junto com alguns parâmetros dentro de uma equação. E o resultado de todo esse processamento com essa equação possa servir para você fazer tomada de decisão. Claro, para isso você pode, né, variar os valores daqueles parâmetros, daquelas variáveis e criar cenários. E a partir desse cenário você pensa, vou pegar um cenário tendencial, vou pegar um cenário de maior risco, vou pegar um cenário mais otimista. E isso vai te ajudar a pensar em na tomada de decisão. Tá? Então, a tarefa do modelador é traduzir conceitos e fatos não numéricos em equações matemáticas. Né? Isso aqui que é importante. Então, como você vai representar um fenômeno natural, um fenômeno econômico ou até social, que tem impacto, né, na sociedade, a partir de fatos que são não numéricos, né? Quer dizer, você pega uma ideia, você tenta isolar o seu sistema e tenta descrever aquele sistema de alguma forma, tá? Então, o modelador precisa ter essa capacidade, né? Ter uma compreensão de que nem tudo é só número, né? Ele precisa compreender o fenômeno, às vezes, na sua inteireza e depois abstrair e tentar representar isso de uma forma mais simplificada. Então, o modelo, muitas vezes, é uma tradução simplificada e generalizada do que se afigura como sendo as características mais importantes de uma situação do mundo real. Então, vou tentar simplificar aquela complexidade. Para isso serve o modelo. Tá? O modelo não é para fazer profecias, né? Previsões muito abstratas, tá? Embora tenha muita gente que usa para fazer isso, mas é para ajudar na tomada de decisão. O modelo não resolve seus problemas, o modelo te ajuda a compreender o problema, te ajuda quando um sistema é bem calibrado, tem informação suficiente para te ajudar, ele vai colaborar aí na sua tomada de decisão. Tá? O modelo não faz mágica, o modelo não gera informações. A gente precisa ter as informações, aí a gente faz a modelagem e a gente vai então conseguir melhorar a tomada de decisão. Tá? Olha só, eu peço desculpas, tem algumas palavras, tem muitas palavras em inglês aqui, mas eu vou explicar. Tá? Vamos lá. Bom, e aí eu trago então essa definição do Dude. Dude foi um hidrólogo irlandês. Ele é um cara muito importante na história da hidrologia, porque ele foi um dos caras que consolidou os fundamentos de uma abordagem sistêmica para a hidrologia, né? E desenvolveu muito o que nós chamamos aí de teoria linear de modelagem hidrológica ou teoria de sistemas lineares focada em hidrologia. Tá? Então, é muito importante aí nesse sentido. E ele define sistemas da seguinte forma. Né? Um sistema é qualquer estrutura, dispositivo, esquema ou procedimento que pode ser real ou abstrato, que interrelaciona num dado tempo uma entrada, causa ou estímulo, seja ela de matéria, energia ou outro tipo de informação, relaciona isso com uma saída, o efeito ou a resposta daquela informação, energia ou matéria. Então, o sistema, como eu disse, relaciona as entradas e saídas, elas são relacionadas por meio de sistemas. Esse tipo de entrada e saída, qual a natureza disso? Pode ser matéria, pode ser massa, pode ser a concentração de um poluente,
pode ser energia, pode ser calor, né? Seja lá o que for, tá? Mas tem uma relação entre isso. Como que a gente modela isso? A gente modela a partir das leis físicas, né? Então, as equações, né, os fenômenos que nós modelamos são basicamente a partir das equações aí da quantidade, da conservação da quantidade de movimento, né, que vem lá da segunda lei de Newton, e da equação da continuidade, ou da conservação da massa. Né? Então, basicamente, as duas são as duas principais equações que vão nos ajudar a resolver esses problemas de modelagem. Tá? Ok. Então, conceitualmente, qual que é a ideia? Imagine, né, você tem duas nuvens aqui, uma mais interna e uma mais externa, para a gente tentar representar, né, o ambiente externo e o ambiente, o seu ecossistema interno, cuja dinâmica você está tentando representar. Né? É claro que, vamos supor que você tem interesse de modelar o trecho de um rio que vai sofrer lançamento de efluente. Então, seria aqui essa nuvenzinha, né? Esse seu sistema, esse seu microsistema menor. Mas ele é impactado ou ele está dentro de um contexto de um sistema maior, qual seja, por exemplo, a bacia hidrográfica, digamos assim. Então, menor o trecho do rio que você quer simular, maior a sua bacia hidrográfica. É claro que fenômenos que ocorrem na bacia hidrográfica, que são externos a esse limite desse seu sistema, né, que nós vamos chamar aqui então de dinâmica externa, vamos representá-la por uma função. Então, tem uma função aqui que vai de alguns dos fenômenos né, de seu interesse, que vão impactar, que vão dirigir, que vão ser forçantes, né, que serão estímulos para o seu sistema, né? Então você pode representar tudo que tem impacto no lançamento de poluente no corpo d'água, seja a dinâmica de chuvas, o escoamento dos rios, a temperatura, enfim, a quantidade de área impermeável, né, a porcentagem de área impermeável, tudo isso vai produzir então um efeito que vai ser sentido aqui nesse seu microsistema. Mas é difícil você controlar tudo isso aqui, né? Não tem como você ficar mensurando tudo isso. Então, você vai tentar representar como variável estado, quer dizer, você pensar o estado do seu sistema, como ele está se modificando ao longo do tempo. Então, você vai utilizar uma variável x, aqui nesse nosso caso pode ser, por exemplo, concentração de matéria orgânica, a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, né? E esse x aqui, você pode escrever então as suas funções como uma equação diferencial, né? Então, a derivada, né, a diferencial de x com relação ao tempo, é uma função aí do próprio x com relação ao u. O u é a sua variável de entrada, né, que depende do que está acontecendo fora do seu sistema. Então, aqui então, as entradas externas seria o u a função de z. Z é o variável que caracteriza o estado do seu sistema externo. Né? Então, a ideia é que você tente simplificar esses sistemas, claro, de alguma forma relacionando com variáveis que estão para fora do seu sistema. Tá? Aqui tem uma forma de escrever um pouco mais. Então, muito geral, muito conceitual ainda, mas depois isso vai ficar mais claro. Tá? Uma forma de nós falarmos em modelos conceituais modelo conceitual é isso, é você tentar enxergar o fenômeno e ainda de forma mais qualitativa, não tanto quantitativa, numérica, mas de forma mais qualitativa você tentar explicar o que é aquilo, descrever o sistema. Né? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, por exemplo, com o ciclo hidrológico. Né? Então você tem a chuva, toda aquela história do ciclo hidrológico, tá? Evaporação, formação das nuvens, precipitação de novo, infiltração no solo, contribuição para o escoamento superficial nos rios e depois os oceanos. Então, se a gente tentasse representar isso de forma esquemática, seria essa imagem do lado aqui. Né?
que você tem os grandes grupos na atmosfera, oceano, solo, litosfera, né? E aqui você tem, dentro dessa linha pontilhada aqui, fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, né? Então, você pode criar compartimentos, digamos assim, e relacionar o acúmulo de água, a quantidade de água, nesse caso a gente está falando em volume de água, né? Representar o fluxo dessa água por meio de setas, né? Então você tem isso aqui, as radiações, a troca de radiação da atmosfera. A atmosfera contribui com precipitação para a superfície evapotranspira, a superfície escoa, mas também a superfície alimenta o solo, né? Então esse F de infiltração. Esse solo ele vai proporcionar uma recarga do aquífero, né, da água subterrânea, mas todo esse movimento da água que ocorre na superfície, ela tende a alimentar de alguma forma um canal, né, um rio, certo? E é claro que esse rio vai para o oceano. Então observe, não preciso explicar todos os detalhes da imagem, mas a ideia de um modelo conceitual é isso. Então, se você estiver estudando um fenômeno, vamos pegar aqui, por exemplo, escoamento em rio, né? Como você descreveria isso, né? O rio não está isolado do mundo, né? Ou da bacia hidrográfica. Que esquema você faria, né? E aí, claro, você tem que definir o que você quer representar. Eu quero representar a massa de um poluente saindo, que sai do escoamento da bacia hidrográfica e entra naquele trecho do rio que eu quero simular. Então, a minha variável mais importante de fluxo aqui não vai ser o volume de água, mas vai ser, além disso, a massa de um poluente, a concentração de um poluente, por exemplo. Agora, a gente poderia focar, dar uma simplificada nisso e especificar, por exemplo, o escoamento numa bacia hidrográfica, né? Então, da precipitação, parte dela vai virar escoamento efetivo, precipitação efetiva, que vai gerar escoamento superficial direto, mas parte disso vai virar água que vai infiltrar, que vai melhorar a umidade do solo, né? Isso pode contribuir com a recarga do aquífero e depois isso vai virar também, vai contribuir lá para as vazões de base dos rios, né? Então observe que você tem um modelo conceitual mais simplificado de uma bacia hidrográfica, né? Então, claro, tudo isso aqui são variáveis que você poderia estar medindo em um determinado tempo, né? Em diferentes momentos de um ano, por exemplo, e avaliar a relação entre elas e fazer um balanço hídrico disso. Esse aqui é um outro modelo conceitual agora focado em modelo ecológico. Olha só que interessante, olha a quantidade de possibilidades de variáveis e de parâmetros que nós temos que tentar representar no modelo ecológico, né? Por exemplo, de um lago, né? Ou mesmo de um rio. Então, por exemplo, aqui você tem, né, o que está em círculo ou em quadrados, as suas quantidades ou as suas variáveis, né? E o que está nas setas são os processos que ocorrem de inter-relação entre essas quantidades e essas variáveis, né? Então, observe que tem a radiação solar, ela é influente aqui, isso vai promover mais ou menos uma certa reaeração, né? Essa reaeração está relacionada, obviamente, com a concentração de oxigênio dissolvido na água. Então, você tem processos que vão alimentar, quer dizer, a carga de poluentes, o processo de advecção, o processo de fusão que nós vamos estudar no curso, vão alterar a concentração, né, das substâncias ou dos poluentes aqui nesse sistema. Você tem, então, uma relação aqui no fundo, seja de um reservatório, de um lago ou de um rio, né? Tem o lodo de fundo, ou seja, você tem, nós chamamos aí a parte de bentons, né? De demanda bentônica, por exemplo, que você tem zoobentons, você tem algas, você tem processos como adsorção, infiltração, deposição, denitrificação,
né? E basicamente suas variáveis são nitrogênio, fósforo, matéria orgânica, né? Carbono e oxigênio. E como tudo isso está relacionado, né? Então, a presença de algas também que vai promover uma maior, né, oxigenação. Claro, alguns outros vão reduzir essa concentração de oxigênio. Você tem toda uma questão de competição, de cadeia alimentar, né, dentro desse ecossistema, certo? Então, assim, esse aqui é um exemplo, né, uma estrutura simplificada do modelo IPH-ECO, né? Depois vocês têm aqui, vocês podem procurar lá na internet se tiver interesse. É um modelo bem completo, digamos assim, né? Um modelo ecológico. Tá, só para ficar em alguns exemplos, né, gente? Então, no geral, o que tem que ficar que fica para nós dessas ideias de modelo conceitual, de modelo de modelagem? O que é isso? Né? Resumindo, então basicamente você tem um fenômeno de interesse, né? Esse fenômeno ele pode ser descrito por funções governantes ou variáveis, né? Essas funções, equações diferenciais, etc., elas são caracterizadas por parâmetros que vão alterar ali a variabilidade dos resultados, né? Obviamente que as funções elas vão descrever processos específicos caracterizados por suas variáveis estado, ou variáveis de estado. Estado do quê? Estado do sistema, né? Então, por exemplo, numa bacia hidrográfica, uma variável de estado pode ser a quantidade de água que tem no solo, né? A quantidade de água que tem retida na bacia, no armazenamento da bacia. Vamos ver um exemplo desse. No modelo de qualidade da água, a concentração de oxigênio dissolvido na água é uma variável do estado, ou seja, em que estado se encontra, em que condições se encontra aquele sistema que eu estou modelando. Tá? Basicamente isso. Então, para deixar bem fixado, o fenômeno é um processo físico, pode ser também químico, biológico, que produz alteração de estado no sistema. Então, o estado, as condições, as características do sistema, eles mudam por causa desses processos. Né? O estado do sistema muda por causa desses processos físico, químico, biológicos. Tá? Então, por exemplo, o que é um fenômeno? O fenômeno da precipitação, a evaporação, a infiltração. No caso de rios que nós vamos estudar a simulação, a autodepuração é um fenômeno, né? A denitrificação, fenômeno, certo? Conversão dos diversos tipos de matéria orgânica ou substâncias são fenômenos. Que é a variável? É um valor que descreve quantitativamente esse fenômeno. Ela pode variar no espaço e no tempo. Via de regra, nós temos interesse nisso. Quero avaliar o quanto ela varia no espaço, numa área e também ao longo do tempo. Né? Porque eu quero saber, por exemplo, qual vai ser a concentração de oxigênio dissolvido ou déficit de oxigênio dissolvido naquele rio 2, 3, 4, 5 quilômetros depois do lançamento de efluente nele. Né? Então, por exemplo, a vazão é uma variável que descreve o estado do escoamento. Né? A concentração ou déficit de oxigênio dissolvido na água, ela descreve o estado da autodepuração. Né? O parâmetro, então. O parâmetro é um valor que caracteriza o sistema. Então, é algo específico que você determina para o sistema, certo? Não é necessariamente uma característica do fenômeno em si. Mas aquele seu sistema, ele tem uma capacidade de trabalhar, ele tem como caracterizar. Você caracteriza aquele sistema e algo que caracteriza aquele específico sistema, aquele sistema próprio seu que você está desenvolvendo, isso chama-se parâmetro. Tá?
Parâmetro também pode variar com espaço e com tempo. Vamos ver um exemplo desse. Exemplos de parâmetros são a rugosidade de uma seção de rio, a área de uma bacia hidrográfica, áreas impermeáveis de uma bacia, os coeficientes de oxigenação e desoxigenação, coeficientes de sedimentação de matéria orgânica. Tudo isso são parâmetros, né? Porque eles caracterizam ali o seu sistema. Tá? Então, como eu disse, a variável de estado, ela vai descrever o seu sistema, o seu ecossistema. Por exemplo, se nós optarmos por modelar né, o estado de eutrofização de um lago, a gente pode escolher, por exemplo, a concentração de fitoplâncton e de nutrientes como variáveis de estado. Isso é bem intuitivo, né? Isso é bem lógico. Então, você quer avaliar a eutrofização. Bom, conhecendo o fenômeno de eutrofização, sei que é um aumento generalizado, agudo, intenso, que decorre desse aumento de nutrientes, né? Então, quer dizer, a seleção de nutrientes como nitrogênio e fósforo é óbvio que deve ser tido como uma variável estado, cada um deles, né? Tanto o fósforo quanto o nitrogênio deveriam ser selecionados como uma variável de estado para eu modelar. E a concentração de fitoplâncton, né? Tá. Um exemplo aqui, para ilustrar essa questão de parâmetro, equação, etc. Essa é uma equação muito importante para nós na hidrologia, né? Na modelagem de bacia hidrográfica, por exemplo. Isso aqui é a equação da continuidade na sua forma mais simplificada, certo? Ela está mostrando o quê? É uma equação diferencial ordinária, né? A derivada do armazenamento de água, ou seja, da quantidade de água, do volume de água armazenado com relação ao tempo, depende aqui da diferença entre entradas e saídas. E input, né? A entrada de água, a precipitação na bacia, por exemplo, menos a vazão do exutório da bacia. Então, a variação do que está dentro da bacia, de água, de volume acumulado na bacia, é, obviamente, a diferença, né? O balanço entre o que entra, a precipitação, menos o que sai da bacia. Agora, imagine que a gente pudesse desenvolver uma equação que relaciona, né, essa variável estado, que é o volume de água armazenado, com a variável de saída da bacia. Então, e disséssemos que possa ser proporcional, né? Então, quer dizer, a água armazenada na bacia, o volume de água que está na bacia, depende da vazão de saída, né? Obviamente, quando se está saindo uma taxa, se sai com mais velocidade a água da bacia, então isso vai alterar a quantidade de volume de água dentro da bacia. Vamos supor que a gente possa, então, eles são diretamente proporcionais, né? E a gente pode mediar isso a partir de um parâmetro chamado K, certo? Ok. Então a gente pode substituir, né, esse S que é igual a K vezes Q, aqui nessa equação vai ficar isso aqui, não? O K, ele sendo um parâmetro, um coeficiente, digamos assim, ele pode sair, aí fica só dq dt mais Q igual a I. Quer dizer, onde o K é parâmetro, Q é a variável dependente, e de saída, e I é a variável de entrada. Então quer dizer que você já tem uma equação diferencial em que agora você relaciona esse S com relação a Q. Então você tem duas variáveis, você consegue medir tanto a precipitação quanto a vazão de saída, né, do seu sistema. Você pode resolver essa equação e encontrar aí a variação do volume de água da vazão no seu sistema. Tá? Um exemplo. Agora, é interessante a gente avaliar, ter uma ideia da variação temporal e espacial dessas coisas, quer dizer, em termos de escala, né? Não é interessante? Então, esse gráfico aqui, essa figura, ela ilustra um pouco isso. O quanto esses fenômenos, esses processos que nós queremos modelar, eles variam ao longo do tempo e do espaço. Porque a gente precisa ter uma ideia, né, das coisas, assim,
para poder precisa ter uma mensuração, né, da quantidade, da magnitude desses fenômenos, o quanto eles variam ao longo do tempo e do espaço aqui na Terra, né? Então você percebe aqui no seu eixo Y, né, a variação em termos de tempo daquele fenômeno, ou seja, fenômenos que podem ocorrer em termos de minutos, fenômenos que a variação deles ocorre em termos de hora, de dias, de meses, de ano ou de centenas de anos, né? E aqui em termos de espaço, então fenômenos que se dão em questão de metros, né? Em questão de quilômetros e aí de dezenas, centenas, milhares de quilômetros. Tá? Certo. Então, uma coisa que você pode perceber claramente aqui é que tem dois grandes blocos, né? Tem esse bloco aqui mais acima, esse bloco mais abaixo. O mais acima refere-se a movimentos da água nos aquíferos, né? Na água subterrânea, ó. Tá vendo? Que levam aí são movimentos da água que demoram mais tempo para acontecer, né? A sua variação é muito mais longa, demora mais tempo para você ter uma variação do que na parte de escoamento superficial, por exemplo, né? Então aqui você tem escoamento na subsuperfície, aqui você tem a questão de o excesso de saturação da água e o escoamento sobre a superfície, né? Os processos de infiltração, por exemplo, os processos aqui de escoamento em canais, tudo isso aqui da ordem de dias, né? Que variam aí de minutos, de segundos a minutos, até dias, né? E numa escala espacial também menor, certo? Então, isso dá uma ideia da magnitude, da variabilidade desses fenômenos para nós. Tá. Então, por que modelar? Então, a gente modela primeiro para a gente fazer pesquisa, né? Para a gente poder procurar soluções, certo? A gente procura soluções sobre um determinado sistema, um ecossistema, como ele funciona, né? Então a gente faz pesquisa com isso. Nós queremos também fazer previsões, projeções, né? Então tentar avaliar qual o impacto do desenvolvimento hoje, qual que o impacto que o desenvolvimento hoje vai ter no futuro próximo, no horizonte de 10, 20, 30 anos. É claro que 30 anos já é muita coisa. Quando a gente está falando em saneamento, é o tempo de horizonte médio ali para grandes projetos de saneamento, né? Mas, quer dizer, a gente pode tentar fazer a projeção de população, né? E para 10, 20, 30 anos e avaliar, por exemplo, o quanto vai aumentar a carga orgânica que a gente tem que tratar de esgoto, o quanto isso pode impactar, né, na qualidade dos corpos d'água numa bacia. Enfim, então a gente pode fazer projeções, né, previsões aí com a modelagem. Uma outra coisa que eu já deixei bem claro, é a questão de gerenciamento. Quer dizer, a modelagem serve para nos fornecer elementos para uma melhor tomada de decisão, certo? Para o processo decisório, né? Agora, uma coisa interessante aqui, ó, é esse nível de complexidade e o horizonte de tempo e espaço, né, da variação dos fenômenos. A gente percebe que o nível de complexidade ele tende a ser maior quando a gente está no campo da pesquisa, tentando entender como funcionam os fenômenos e para descrevê-los, né? É claro, lá no gerenciamento, na tomada de decisão, se você, por exemplo, é um engenheiro responsável por avaliação de impacto ambiental, né? Ou um engenheiro responsável para implementar sistemas de saneamento, ou que está trabalhando com planejamento urbano, você não pode ter muitas variáveis, né? Milhares, centenas de variáveis, né? Como pode ter, dezenas de variáveis, eu digo,
porque isso aumenta muito o número da complexidade e dificulta um pouco a tomada de ação mais rápida. Então, quando você está aqui no processo de decisão, você precisa ser mais rápido, né? Porque você está impactando ali em política pública, né? Então, o nível de complexidade aqui, do seu modelo, ele tem que ser menor, né? Porque você precisa tomar a decisão mais rápido. Por outro lado, a escala com que você está trabalhando, muitas vezes é uma escala maior, né? Então, a escala ela tem de ser maior porque você está trabalhando, né, com planejamento, está trabalhando com planejamento, sua tomada de decisão às vezes envolve um espaço mais restrito, digamos assim, do que grandes pesquisas, né, que pode trabalhar aí, por exemplo, na modelagem com um continente inteiro ou modelos globais, né, de simulação. Tá? Então aqui você está mais no âmbito da bacia hidrográfica ou da cidade, né? E aqui está mais no âmbito aí de modelos regionais. Você pode estar, né, em termos de modelos regionais e globais. Tá? Ok, então a pesquisa então nos ajuda com aumento da compreensão de sistemas, substituição de estudos de laboratório com escala piloto, né? Então, a modelagem ajuda nisso. Em termos de gerenciamento e planejamento, pode nos ajudar com planejamento a longo prazo, em previsões de condições futuras, estudos de adequação a padrões de qualidade para o corpo d'água, a alocação de cargas poluidoras, quer dizer, o que isso quer dizer? O quanto de esgoto eu posso lançar naquela bacia, né? Se você é uma pessoa responsável pela gestão de uma bacia hidrográfica, ou de órgão ambiental, quer dizer, você tem que fazer esse manejo, essa gestão aí do consumo de água, de outorga e também da questão dos lançamentos, né? Então, planejamento de níveis e eficiências do tratamento de esgoto. Nós vamos fazer um exemplo disso usando Excel, com Solver, tá? Para pensar assim, bom, será que a gente aguenta nessa bacia receber mais um lançamento? Ou quanto de lançamento nós ainda podemos receber nessa bacia de acordo com o contexto atual dela, de acordo com os consumos que já existem, com as retiradas de água que já existem e com os lançamentos que já existem. O quanto ela ainda pode receber, né, lançamento aí de carga orgânica, por exemplo. Tá? E também para o controle em tempo real, né, isso que vale para modelagem em tempo real, avaliação de eventos transientes, né, quer dizer, poluição acidental, eventos de chuva, escoamento superficial rápido, né, avaliação de comportamentos sazonais, tá, e controle integrado de estações de tratamento de esgoto e de corpo d'água receptor. Então, a modelagem serve para tudo isso. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é de interesse para o curso, em termos de poluição dos rios, né. Isso aqui é uma imagem da cidade onde eu moro, né? Bem você consegue perceber que é bem na periferia da cidade, né? Então a parte já bem urbanizada e daqui para cá você tem aí área mais menos ocupada. E aí uma coisa que chama, então aqui você tem um córrego, percebem um córrego aqui, ó. Deixa eu colocar o pointer. Então você tem um córrego, dá para perceber, né? A mata ciliar aqui, precisa recompor um pouco, né? E uma coisa que chamou a atenção aqui quando eu vi essa imagem foi justamente aqui no córrego essa mancha branca, tá vendo? Se a gente der um zoom nisso, então, dando um zoom, a gente percebe aqui que parece que tem o quê? Um lançamento, né? Parece que tem alguma tubulação jogando alguma coisa aqui e isso vai se espalhando, vai se abrindo aqui, né? E de fato, bem aqui nós temos uma estação, tá vendo? Tem uma estação de tratamento de efluentes. Esses aqui são os reatores WASB, né? Os reatores anaeróbios, de uma estação de tratamento de efluentes doméstico, né? De esgoto doméstico aqui da cidade.
Tá? Aí aqui são os reatores WASB, aqui é uma área para expansão, para colocar filtro biológico. E aqui tem um tanque de cloração, né, antes de ser lançado. Ok. Bom, então o fenômeno que ocorre é mais ou menos esse aqui, né, o fenômeno da alta depuração. E depois, então, à medida que você tem um lançamento de efluente, vamos supor que o azul aqui seja a curva do oxigênio dissolvido. Aqui está em ppm, partes por milhão. Certo? Então, o oxigênio dissolvido vinha numa certa concentração. Ao atingir aqui o lançamento, essa concentração de oxigênio ela diminui, porque as bactérias, os micro-organismos vão consumir oxigênio para degradar a matéria orgânica presente no esgoto. E, claro, com o tempo, por causa do fenômeno da autodepuração, essa curva de oxigênio, ou seja, a concentração de oxigênio vai se recuperar. Né? Então, a gente pode definir aqui em áreas, né, em áreas de decomposição ativa, em áreas de recuperação, e depois em áreas de zona limpa. E o que aconteceu com a concentração de matéria orgânica aqui indicada pela demanda bioquímica de oxigênio, né? Ela vinha baixa, sei lá, 2 mg por litro. E aí, com o lançamento de esgoto, que tem uma alta concentração de matéria orgânica, ela sobe. E ao longo do tempo, as bactérias vão consumindo essa matéria orgânica, o oxigênio vai sendo reduzido, mas a maneira que as bactérias vão consumindo também essa matéria carbonácea, ela vai sendo reduzida. Tá? E aí você tem então a recuperação do oxigênio. É claro que o nosso interesse aqui é por quê? Porque dependendo da quantidade de oxigênio reduzido aqui, algumas espécies não vão sobreviver. Então, você tem peixes, por exemplo, que não sobrevivem a abaixo de 5 ou 4 mg por litro. Mas se você tiver uma condição muito permanente aí, de baixa no oxigênio. Tá? E claro, vai ser propício para algumas outras espécies. Né? Mas nosso foco aqui, nosso interesse é justamente esse. Então aqui está um dos primeiros modelos que nós vamos estudar, do chamado Streeter-Phelps, da década de 20 ainda, esse modelo. E a ideia é o seguinte, né? Você tem um lançamento de esgotos aqui num ponto desse rio, desse curso d'água. Então, uma maneira da gente modelar, então aqui no eixo das ordenadas, você tem a concentração de oxigênio dissolvido em miligramas por litro. E aqui ao longo do tempo, né, no eixo X, de tempo, ou pode ser do espaço, né? Porque você pode transformar esse tempo aqui em distância, se você utilizar a ideia de velocidade, né? Então, estamos avaliando a concentração de oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido ele vem numa concentração, aí quando ele recebe esgoto, a concentração de oxigênio dissolvido cai até um nível crítico, né? Que vai ser o mínimo possível que vai ocorrer, depois ele se recupera. Então, você pode definir alguns parâmetros, né, algumas variáveis aqui nesse sistema. Né? Então, por exemplo, você tem um déficit de concentração inicial do oxigênio, você tem uma concentração inicial, então você vai ter um momento crítico, que você vai ter então a concentração crítica de oxigênio dissolvido e, portanto, você vai ter um déficit. Como assim um déficit? Porque você sabe a gente pode calcular a concentração de saturação de oxigênio, ou seja, o quanto de oxigênio, quantidade máxima de oxigênio que pode ter naquele ambiente, naquele rio, naquelas condições de temperatura, salinidade, altitude. Né? E aí, se você subtrai, então, a concentração de saturação da concentração crítica de oxigênio, você tem o déficit, ou seja, o quanto que falta de oxigênio para chegar na concentração de saturação. Ok, a equação, então, que relaciona a concentração de oxigênio em qualquer momento com a carga de dBO lançada, esse L0 aqui, a carga de dBO lançada de esgoto. Tá? Essa equação aqui, e ela é basicamente o que? A concentração de oxigênio em qualquer tempo vai ser igual à concentração de saturação, definida por essa linha aqui, que vai ser constante, né?
que a gente calcula em função aí da altitude, da temperatura, menos tudo isso aqui que vai explicar para nós o processo de conversão da matéria orgânica, ou seja, de redução. Esse KD é a conversão de matéria orgânica, e esse K2 é o incremento de oxigênio que o corpo d'água pode sofrer. Então, é um coeficiente de reaeração, então de decomposição de matéria orgânica e de reaeração. Esse KD e esse K2 eles se repetem aqui. Esse CS é a concentração de saturação de oxigênio, o CO é a concentração inicial. Tá? Tudo isso aqui multiplicado aí por fatores exponenciais, né? Dá para perceber, né, que tem exponenciais envolvidas aqui, né? Tanto para decrescer quanto para subir. Tá? Essa aqui é a equação, então, final aí do Streeter-Phelps. Nós vamos dedicar uma aula só sobre ela, ver de onde que ela vem e como usá-la, e fazer isso na planilha Excel. Tá bom? O segundo exemplo que eu quero dar é sobre o escoamento superficial em termos de reservatório linear simples. Aqui é um modelo simplificado, hidrológico, né? Modelo hidrológico, que utiliza a ideia de modelo de reservatório. Né? Então, a ideia é que a bacia hidrográfica ela possa ser representada como um reservatório que vai receber água de precipitação. Então, é uma bacia que vai se encher de água por causa da precipitação. Claro, ela pode perder um pouco de água por causa da evaporação. E a saída dela é uma única saída aqui no exutório, né? Então, a descarga aí no exutório dela. No primeiro gráfico aqui de cima, nós observamos, então, a variação da precipitação, né? Que essas retas, e também a variação da vazão lá no exutório. Então, a entrada e a saída. Entrada é precipitação e a saída aqui no exutório. Tá? É o Ozinho aqui, de output. Então, isso aqui é a variação ao longo do tempo. A gente viu lá que nós podemos criar, né, ter uma equação diferencial que vai representar o sistema para nós, o sistema que é a bacia hidrográfica. A variação de volume de água dentro aqui da bacia é igual ao que entra menos o que sai. Nós já vimos essa equação. Então, a gente faz um balanço, né? O que entra menos o que sai vai dar um valor. O que entra menos o que sai vai dar um outro valor. O que entra menos o que sai vai dar um outro valor. Então, você faz um gráfico aqui dessas quantidades para você avaliar como isso varia ao longo do tempo. É claro que você pode tentar ajustar uma função, tentar ajustar uma distribuição de probabilidades, inclusive, que vai mensurar, que vai te dar a possibilidade de fazer cálculos de previsão de valor, né, desse sistema. Aqui está, só para desenvolver um pouco melhor a equação. Então, você tem a ideia, essa aqui é a bacia hidrográfica, um reservatório. Aqui é a água entrando, aqui é a água saindo e o volume de água que vai sendo acumulado. Então, a gente viu que a água armazenada ela é diretamente proporcional à vazão de saída, mediada por um fator, por um parâmetro Q. Partindo dessa equação, a gente substitui S igual a K vezes Q aqui no lugar do S, então vai ficar K vezes Q, a derivada de K vezes Q, o K é constante, sai para fora. Então vai ficar K dQ dt igual a I menos Q. Esse K que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Esse Q, ele pode passar para o outro lado, né? Supondo que você já não tenha mais precipitação. Então, se a gente quiser, por exemplo, modelar só a recessão, ou seja, a vazão em épocas de estiagem, quer dizer, não está tendo chuva, mas você quer saber vazões na época de estiagem, que são basicamente vazões mínimas, né? São de interesse nosso, vazões mínimas. Então, você não tem mais a precipitação, o que passa dividindo, e você chega, esse K passa também dividindo para lá, que está errado, né? O K veio para cá. E você pode, então, resolver essa equação diferencial fazendo o processo de integração dela, né? Então, vai resultar nessa equação aqui. E você pode tentar calcular o valor do K, que seria um valor constante para a equação, ou seja, um parâmetro que vai ser próprio do sistema, vai valer só para aquela sua bacia, esse K. Você pode calcular esse K, né, a partir dessa equação aqui,
ou seja, pegando valores de Q em diversos momentos, no momento antes, no momento depois, no momento atual T, no momento T mais delta T, ou seja, no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, em vários meses, né, de seca, por exemplo, e calculo K. Coloco o valor do K aqui e você tem então um modelo da parte de recessão do hidrograma da sua bacia, que é interessante para você fazer o cálculo aí de vazões mínimas, né? Prever vazões mínimas, tá? Então são exemplos. Muito bem. Esse exemplo do modelo reservatório linear, ele pode ser utilizado para descrever outros fenômenos da bacia mais complexos, né? Então você pode ter vários pequenos reservatórios que vão representar cada um estoque de água da bacia, um processo, né? Um volume de água. Então você tem um reservatório que vai representar o armazenamento no solo, um que vai representar aqui o escoamento subterrâneo dos aquíferos, que vai depois alimentar a vazão de base, né, dos rios. Você pode ter um que vai representar só o escoamento superficial. Então, tudo isso você pode fazer um balanço aí. Os primeiros modelos que utilizaram essa ideia de uma cascata de reservatórios, de um conjunto de reservatórios para representar os diversos volumes de água ou compartimentos de uma bacia, é o modelo SMAP, o Soil Moisture Accounting Procedure, que é um modelo determinístico de simulação hidrológica, tá? E tem vários outros modelos hidrológicos que utilizam essa ideia, né? De pegar a ideia de um reservatório e aplicar ele para vários processos. O que sai de um reservatório cai para o outro, então você consegue representar da mesma forma, entrada e saída do reservatório, entrada e saída do reservatório, entrada e saída do reservatório. Você pode fazer uma cascata aí de pequenos reservatórios lineares para modelar melhor a sua bacia. Tá? Essa é a ideia. Ok. Então, no próximo vídeo nós vamos começar com próxima aula com essa parte do histórico de modelos, tá? Ainda na parte 1 do curso.